Guilherme, agora eu tenho que falar, né? Porque é aquele negócio, né? A voz que não quer calar, a torcida quer saber, né? E a Galopress, Guilherme? Você já trabalhou na Globo, né, cara? Você é um cara vivido de imprensa. Pô, a gente teve aí, última rodada do Mineiro, os dois times da capital ganharam de 3-0. Aí me saiu uma notícia que o Cruzeiro deu conta do recado suado e o Atlético passou por cima. Os reservas do Glorioso. Deram um show. Porra, pelo amor de Deus, né? A gente vê isso aí e nós somos um portal que briga pelo torcedor do Cruzeiro e que bate de frente com essa imprensa maldita atleticana. Eu vou te dizer, uma imprensa cacarejante, galinácea, complicada. Como é que o Cruzeiro vê isso? É por isso que você tá com o cabelo branco, né? Branco, e muitos já se foram também. Primeiro eles ficaram brancos, agora eles estão caindo. Ivan, é uma parte muito difícil do trabalho. Por quê? Porque nesse relacionamento que a gente tem com a imprensa e com as chefias de redação, muitas vezes gera atrito. Nesse caso específico da matéria publicada na última segunda-feira, o Cruzeiro venceu em Tombos por 3-0 e o Atlético venceu no Independência pelo mesmo placar. Nas duas páginas, lado a lado, o Cruzeiro dá conta do recado e o Atlético deu show, né? Aí a gente liga para a redação e muitas vezes a gente conversa com o dono do jornal. E eles argumentam que sempre medidas serão tomadas, providências serão tomadas. Mas o que eu diria para o nosso torcedor? Não tem nada que incomoda mais a uma redação do que a reclamação do próprio consumidor. Muitas vezes, quando o Cruzeiro liga, fica parecendo que é um choro nosso. Mas quando o consumidor, quem compra o jornal, liga e fala: eu não compro mais o jornal de vocês, eu estou cancelando a minha assinatura, isso tem uma repercussão muito grande lá dentro. Eu recebo constantemente dezenas de e-mails de torcedores reclamando de matérias que são publicadas. O torcedor pode ter certeza que nós aqui constantemente estamos debatendo com os donos dos jornais, com os chefes de redação, constantemente. E é uma luta muito inglória e é muito chata, muito ruim, de um sabor muito amargo que gera às vezes inimizade. Né? Tem uma meia dúzia que já não fala mais comigo, me olha como chato. Não, comigo né? então eu nem te conto. A assessoria de imprensa, ela não tem o poder da censura, tá? Ela funciona para quê? Para organizar as entrevistas dentro do clube, organizar as coletivas, organizar a apresentação de jogador e fornecer conteúdo, fornecer os assuntos principais para a nossa imprensa. Esse é o nosso papel. Tá? Nós não temos um papel aqui de censor, de falar: olha, você não pode pegar o microfone e não pode fazer nenhuma pergunta, isso ou aquilo. Né? Mas nós temos esse contato direto com eles. Uma mensagem que eu deixaria para o nosso torcedor é que você, torcedor, também se manifeste junto às redações. Não precisa ligar para lá ameaçando que vai passar e jogar pedra para quebrar a porta do jornal, como já fizeram, né? Eu não sou a favor de agressividade, de violência para nada nesse mundo, não concordo com isso. Mas, se sai um jornal como esse, por exemplo, que saiu na segunda-feira do jornal O Tempo, e se 100, 200 torcedores ligam para lá, eu sei o tamanho do estrago, porque eu trabalhei 20 anos em redação. Eu sei o que é um chefe falar: opa, a repercussão foi ruim. Né? Então essa é uma mensagem que eu deixaria para o nosso torcedor se manifestar, sim, mas também de uma forma civilizada, de uma forma inteligente, porque quando a gente parte para a agressividade, a gente não consegue o resultado que a gente espera. Tá? É uma luta difícil, eu não tenho nenhuma ilusão de achar que esse cenário vai mudar num curto espaço de tempo, e eu gostaria muito que viesse uma geração aí de alunos que se formassem em jornalismo, alunos cruzeirenses que se formassem em jornalismo e optassem pelo jornalismo esportivo. Porque uma coisa que a gente depara aqui constantemente, Ivan, é uma meninada que começa a trabalhar e toda essa garotada é atleticana. Então, de cada 10 jornalistas que vêm à toca, 7, 6 são atleticanos. A gente vê pouquíssimos cruzeirenses surgindo nas redações. E é uma pergunta que eu não tenho uma resposta para te dar. Se a torcida do Cruzeiro é a maior de Minas, é a maior de Belo Horizonte, por que especificamente na nossa profissão, na nossa
atividade, aparecem poucos cruzeirenses para trabalhar. Então, moçada, tentem aí, vão para a faculdade, vão fazer o curso, entrem nas redações e nos ajudem. E tem um outro fator assim, que é interessante também. O jornalista atleticano, ele tem muito o espírito do torcedor do Atlético, que ganha 2, 3 jogos, já começa a falar em título. O jornalista cruzeirense, ele tem o espírito do torcedor do cruzeirense. Ele cobra muito. Por quê? Porque ele está acostumado com um time campeão, com um clube vencedor. Então, quando a gente entra numa fase ruim aqui, vou te dar um exemplo. Esse ano, nos 2 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, nós fizemos 1 gol. Nós fomos para a entrevista coletiva e os jornalistas que são assumidamente cruzeirenses começaram a falar: o que aconteceu com esse ataque que não está fazendo mais gol? Calma, moçada, é o 2º jogo do ano. Nós estamos ainda em pré-temporada, acertando a máquina de novo. Depois ganhamos de 4, ganhamos de 5 da Laú, ganhamos de 4 no Campeonato Mineiro. O ataque voltou a crescer. Legal. Então eu percebo muito isso. O jornalista cruzeirense, ele é muito crítico, assim como a nossa torcida. Ele cobra muito, ele exige muito. E o jornalista atleticano, ele é muito mais... Ele aceita muito mais. Ele saiu do armário, é muito mais purpurinado, né, cara? O negócio é o seguinte, né, cara? É por isso que existe o nação5estrelas.com.br. É um site onde você tem voz, onde a gente prova pra você que nós somos mais torcedor do que qualquer um do planeta, xará. Com nós aqui não tem erro, é nós na fita, entendeu? Aqui nós provamos por A mais B que esse é o maior clube do Brasil, que tem a torcida mais apaixonada do Brasil, que tem a estrutura mais profissional do Brasil. Então faça sua parte, querido. Vá pra cima. Então, o Guilherme deu a letra aqui, eu vou dizer mais. Bicho, para de escutar Itati Galo, velho. Corta os associados Minas da sua vida. Vai procurar outro tipo de canal de informação, cara. Então, Nação 5 Estrelas aí, tem o site oficial do Cruzeiro, tem aí a Rádio Globo, meu querido amigo Piquitito, e você dando ibope pra esses caras que só querem derrubar o Cruzeiro, xará. Você tem que fazer a sua parte, brother. Parar de ficar igual boi de piranha indo atrás de todo mundo aí, ó. Faça a sua parte, seja mais crítico e você é determinante na situação. Quer ver, Guilherme? Vou te dar uma situação. Foi mandada aí pelo... Como é que chama o internauta aí que mandou a pergunta? Vou falar o nome dele aí. Luiz Gustavo mandou uma pergunta aqui pela internet, que é o seguinte: no Rio a torcida do Flamengo é maior, a imprensa puxa saco do Flamengo. Em São Paulo a torcida do Corinthians é maior, a torcida puxa saco do Corinthians. Pô, nós somos 3 vezes a torcida das frangas e aqui a imprensa atlética. Como é que isso funciona, cara? Não adianta puxar saco. Eu trabalhava na Rede Globo e o Globo Esporte de São Paulo entrou numa crise muito grande de audiência. A audiência foi despencando, e eles chegaram num nível insuportável. E lá adotaram a estratégia de ter muita matéria do Corinthians ao longo do Globo Esporte. Então passava uma matéria do Palmeiras, uma do São Paulo, uma do Santos e 3 do Corinthians. E a audiência continuou descendo. Numa determinada data foi feita uma reunião lá em São Paulo para se debater a questão do Globo Esporte a nível nacional. Tá? Nós estamos falando de um cenário de 10 anos. Uhum. Tá? Não tem nada a ver com os gestores que estão aí atualmente. Não vamos misturar as coisas. E todo mundo falando qual a linha que o Globo Esporte deveria adotar. Mineiramente, caladinho, né, Ivan? Eu fui o último a falar. Falei, olha, eu acho o seguinte, vocês estão adotando a estratégia errada. Porque a maior torcida de São Paulo não é a do Corinthians. Aí ficou todo mundo me olhando. Mas como não é a do Corinthians? Se todas as pesquisas, a maior torcida de São Paulo é a anticorintiana. Se você juntar os palmeirenses com os são paulinos, os santistas, com a torcida da Portuguesa, com aqueles que detestam o futebol e têm ódio do Corinthians, a maior torcida é anticorintiana. Então vocês estão achando que vocês estão agradando a maioria e vocês não estão, né? Talvez esteja acontecendo a mesma coisa aqui em Belo Horizonte. A gente tem visto aí que algumas redações estão em crise, né? Feia, com muita dificuldade. Talvez eles não tenham percebido isso ainda. Cara, você falou em negócio de redação e eu tenho que dar o nome ao boi aqui. Tem um jornalista aí, um carioca, Jaeci Carvalho. Esse cara é um cara complicado. Ele deu uma notícia aí que o Cruzeiro tá devendo, que o Júlio Batista não tem espaço, que tem uma crise no Cruzeiro. Esse cara, ele quer arrumar uma confusão no Cruzeiro de qualquer jeito. Ele arrumou uma briga com o Sorin. O Sorin saiu do programa. Ele hoje só tem um representante do Atlético que tá lá com ele. Tem aquela bandeirinha gostosa, viu, velho? Ela é gostosa. Mantém ela no programa, porque ela é a única coisa que presta aí. A audiência dele é quase 0. E a TV Alterosa continua mantendo esse cara no ar.
E ele continua falando que ele tem as fontes mais quentes de todas no Cruzeiro. Ele conhece o presidente, ele conhece o Guilherme Mendes, ele conhece o Valdir Barbosa, ele toma café lá na sua casa, cara. Sabe? Ele é o cara que fala com o Ronaldinho no celular. O que você acha, particularmente, desse indivíduo? Ó, eu sempre parto do princípio, Ivan, que todo profissional tem que ser respeitado. O Gessi, ele é um cara que tem um ciclo de relacionamento muito grande, isso é inegável, tá? Não só no Brasil, ele tem contatos com muitas pessoas no exterior. E já deu muito furo de reportagem, sim. Se antecipou e falou na frente de muita gente. Mas muitas vezes também deu informação equivocada. Eu acho que passa muito também pela fonte, você acreditar em quem está te passando a informação. Né? Você que já frequentou bancada de programa, você sabe como é que é isso. Claro. Às vezes a fonte, ela não te transmite aquilo com a segurança ou com a precisão que você deveria receber a informação. Né? O torcedor entender o que é fonte. Fonte é alguém de fora que passa uma informação para o jornalista. Quem pode ser fonte? Todo mundo pode. O porteiro do prédio onde mora o jogador pode ser uma fonte. Claro. Né? O vizinho pode ser a senhora que faz a faxina na casa, o diretor de futebol, o gerente de futebol, o supervisor, o presidente, o diretor de marketing, o diretor de comunicação, todo mundo pode ser fonte. Fonte é quem leva alguma informação para o jornalista e normalmente pede para não ser citado. Né? Quando fala, eu tenho uma informação da minha fonte, é porque a pessoa que contou aquilo para o repórter não quer ter o nome revelado. Só que às vezes os fatos, eles são fatos que podem acontecer, não é que eles já se consumaram. Na área de contratação, o Cruzeiro está interessado num camisa 9 para a temporada 2014, esse era o papo de dezembro. Né? E aí a lista era enorme, e todo dia saía um nome diferente. E quando eu ligava para o repórter e perguntava, mas de onde você tirou esse nome? A minha fonte falava, olha, você está mal de fonte, cara. Sua fonte, vou te dizer, sua fonte não é boa. Fonte do Tororó, né? A sua fonte não é boa, a sua fonte está te largando a mão. Porque esse camisa 9 que você está dizendo, ele não vem. Vou contar um caso prático aqui, um caso real para o nosso torcedor entender. Quando o Cruzeiro efetivou o Emerson Ávila, o Joel Santana era o técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro, após uma derrota lá em Ipatinga, decidiu tirar o Joel Santana e efetivou o Emerson Ávila. E foi efetivado mesmo. É que o Emerson não teve sorte de conseguir arrancar as vitórias que o Cruzeiro precisava. Um determinado jornalista me ligou e falou assim, olha, eu tenho informação precisa que o Renato Gaúcho já assinou com o Cruzeiro. Vocês estão anunciando o Emerson Ávila. Por coincidência, eu estava nessa mesma área que nós estamos gravando aqui agora. Vocês estão dizendo que vocês efetivaram o Emerson Ávila, não é verdade, porque hoje à tarde vocês vão anunciar o Renato Gaúcho. Eu falei para ele, olha, se tem um treinador que não vai trabalhar jamais no Cruzeiro, chama-se Renato Gaúcho. Não que o Cruzeiro seja contra o Renato, mas ele não tem o perfil de profissional que se encaixa no clube. Tá? Não estamos aqui dizendo que o Renato não é um bom treinador, ele não tem o perfil do profissional. A não ser que amanhã mude toda a diretoria do Cruzeiro, chegue um novo presidente que entenda que o Renato é a solução. E aí o clube vai contratar o Renato. Naquele dia era um absurdo. Aí eu perguntei para ele, mas você está insistindo demais. Ele foi e publicou no site dele uma matéria enorme que o Renato Gaúcho era o técnico do Cruzeiro. Ivan, eu fiz 3 ligações na parte da manhã. Eu falei, olha, o que você está fazendo é extremamente prejudicial. Nós estamos apostando no Emerson. É ruim os funcionários do clube, os jogadores do Cruzeiro. O próprio Emerson abriu o site e vê que daqui a pouco o Renato vai estar no clube. Não é verdade. Eu queria que você tirasse essa informação do ar, porque ela não procede. E aí ele me disse, olha, quem me passou essa informação é um grande amigo do Renato Gaúcho, que mora em Belo Horizonte. Essa fonte já me passou outras bolas quentes no passado. Todas se confirmaram, então ela tem credibilidade comigo. Eu falei, mas eu estou te dizendo, eu vou insistir, cara. Sou diretor de comunicação, né? E cheguei a dizer para ele o seguinte, se o Renato Gaúcho estiver hoje à tarde aqui na Toca da Raposa, eu entrego o meu cargo. E ele insistiu, a matéria ficou 2 dias no ar. Brincadeira. Então, assim,
a história da fonte ela é muito complicada. Eu parto do princípio que a gente deve tratar todo mundo, para mim, ó, é indiferente se é o Jaircy Carvalho, se é o Júnior Brasil, se é o Bob Faria, se é o Rogério Correia, se é o Piquitito, ou se é o cara da Rádio Caratinga que vai chegar aqui amanhã para fazer uma matéria com o Tinga, com o Júlio Batista. Eu trato todo mundo igual e falo para os assessores que trabalham na minha equipe. Não tenha distinção. Por quê? Porque eu vim do interior. Eu trabalhava em rádio pequena. Claro. Saía de casa, pegava o carro, ia dirigindo para narrar jogo no Maracanã, para narrar jogo no Mineirão, voltava para Juiz de Fora, ia para a sala de aula. E quando eu botava o meu microfone numa entrevista coletiva, o Zico olhava para todo mundo, menos para o microfone da minha rádio. Então eu senti isso na pele, Ivan. Eu sei o que é ser pequeno e você chegar num lugar e você ser discriminado. Eu sofri, pô, eu tinha 18, 19 anos nessa época. Então, quando chega qualquer profissional aqui, eu gosto, às vezes, de dar mais atenção ao pequeno do que ao consagrado. Por quê? Porque o pequeno, ele é trabalhador. Ele está ali porque ele precisa, ele não está ali passeando, não. Ele deve ter uma mulher, deve ter um filho para sustentar, pagar colégio da criança, e por isso ele está ali com o gravadorzinho dele, tentando arrancar alguma coisa, claro, e tal. Entendi. Então, eu costumo dar muito mais atenção a esses jornalistas que não têm tanto nome, tanto prestígio, né? E não gosto de ficar analisando individualmente A, B ou C. Eu acho que a pessoa tem que ter a consciência dela tranquila. Quando ela escreve alguma coisa, ela tem que ter muita certeza do que ela está fazendo. E digo para a geração nova que vem aqui na Toca. Trabalhei 16 anos na TV Globo, trabalhei mais 2 anos em afiliadas da Globo, trabalhei um período no SBT, trabalhei 4 anos numa emissora de rádio. A coisa que é mais fundamental para um jornalista chama-se credibilidade. Se você, Ivan, hoje você vira para o seu internauta e conta uma história que amanhã ela não vai se confirmar, daqui a 2, 3 dias você conta outra que também não vai vingar, mas daqui uma semana e conta uma terceira que também não é verdade, você vai perder a sua credibilidade. Com certeza. Toda vez que olharem para você, vão falar, isso é um fanfarrão, tudo que ele conta é da boca para fora. Você, em pouco tempo, você não tem credibilidade, né? Então, eu costumo dizer isso demais para os meninos que estão começando. Cuidado com a sua informação. Não tenha pressa. Seja o segundo ou o terceiro a publicar. Mas publique com correção, com uma informação completa. Para que amanhã, quando eu abrir o jornal e ler, não, esse repórter aqui, esse é bom, cara. Tudo que eu leio dele se confirma, né? Então, é isso que eu penso da maioria dos profissionais que trabalham aqui na Toca.